Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação. Olá, 8 horas e 42 minutos nesta sexta-feira, véspera aí da chegada de uma nova estação e fim de outra. Se é que já não foi embora, né? O inverno. Bom dia para você, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que está indo dos pontos do planeta acompanhando o nosso Ponto a Ponto aqui pela rádio starnewsantos.com. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Muitas informações, o pessoal está saudando demais aí. O Minuto Esporte, quando fala de futebol, Fórmula 1, voleibol, hoje uma notícia triste para o voleibol brasileiro, daqui a pouco a gente comenta, mas o Minuto Esporte é campeão, junto aí com informações da internet, né, falando sobre informação da sua empresa. Tem muita coisa, são 10 boletins na Rádio Star News, com muitas informações de saúde, bem-estar, política, direito consumidor, como montar a sua empresa. Tributação vai chegar, viu? Breve vai chegar. Mas já é o nosso sucesso aí com os nossos ouvintes, os nossos internautas nos acompanham. Às 8 horas e 43 minutos, sexta-feira. Hoje, então, aí estamos quase no início da estação da primavera. Amanhã, na verdade, na madrugada de sábado, às 3 horas e 45 minutos da manhã, começa a primavera. E segundo o Instituto Climatempo, começará com calor, né? Nós temos final de semana com calor, chegando na faixa dos 43 graus, né? Então, você vai fazer churrasco, poupe carvão. Só quando a churrasqueira rodar, viu? Só no sol, assim. Deixa no sol, né? Que já vai assar a carne com tranquilidade. Bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Melhor da gripe? Bem melhor. Estou melhor. Vamos melhorando, né? Também, né? Saudar os nossos ouvintes também. Lembrando que a Rádio Star News está aí ao vivo. Baixe o nosso aplicativo, né? Se você tiver um Apple, né, um iPhone, iOS, vá na loja Apple Store. Se você tem um Android, né, qualquer aparelho Android, vá no Google Play, é 10 segundos e tem o nosso novo aplicativo para nos receber. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso canal Ponto a Ponto, ao vivo, com muitas informações nessa sexta-feira. Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas Putin. Putin? Não, brincadeira. Aí me assustou, né? Putin não, ele tá mais para Xi Jinping. Louco. Informação da Rádio Star News que nós apuramos hoje em Brasília, inclusive a Rádio Star News não sai do ar, às 5h45 da manhã estava lá, né? Vladimir Putin ficou um pouco com a orelha em pé, coçando atrás da orelha, o encontro do nosso ilustre presidente Luiz Inácio Lula Silva com o Volodymyr Zelensky, né? A gente teria feito uma ligação, né? Secreta, mas querendo trocar ideias com o camarada Lula. É quando você atende um lado, o outro fica esperando que você também atenda, né? Olha, o nosso querido Wagner. Olha, mas é Wagner, que é muito amigo do Putin. Não, mas hoje... Não tem viagem de avião marcada. Né? Não. Não, e se for de avião, não. Agora só viaja de ônibus, trem, charrete, de boi. Olha, ele não avisa para ninguém onde vai. Não. Mas hoje, eu acredito que nem o Lula e nem o Putin podem ser chamados de camarada, né? Não. Eu acho que eles já superaram essa fase, né? Agora o negócio está meio... Camarada já passou. Já passou. Bom dia a todos. Um abraço aos ouvintes, internautas. O Antônio Silva lá do Guarujá, já mandando um bom dia para você, para Ailton, começando animado o programa. Tem que ser animado. E ele diz, sol no Guarujá, temperatura já alta aqui, calor, espera muito calor. E ele pergunta para a gente aqui já no início do programa o que vocês acharam do corte. Vamos falar, calma aí, vamos falar do corte da taxa Selic, mas a expectativa do governo brasileiro. E ele está preocupado, segundo ele estava lendo agora pela manhã, em relação ao corte aí para a Previdência Social. Também é um dos nossos temas, viu, o Antônio? Obrigado pelo carinho. Ele, para finalizar, diz aqui no Guarujá, segue o policiamento forte e, por enquanto, tranquilidade. Mas ele espera que, agora sim, com a visita ontem do ministro, o aeroporto, a base aérea do Guarujá saia do papel. Eu interrompi o Chagas e devolvo a palavra ao Chagas. Mas né, nessa brincadeira toda, né, lógico que a gente sempre gosta de brincar, é bom, alegria. Sei, mas eu fiquei triste com a morte da Valeuska, né? Eu sou um apreciador do vôlei feminino, né? Eu gosto muito do vôlei feminino. E 43 anos, não sei o motivo da morte dela. Não se falou. Olha, mas é uma pena. Terça-feira, na academia do Palmeiras, esteve com Abel Ferreira.
animadíssima, inclusive revelou que torcia, ganhou uma camisa do Palmeiras com o nome dela, torcedora do Olha clube. só, nessa semana? Essa semana, ela divulgou o livro, ela estava divulgando um livro, ela tem um canal do YouTube que fala sobre psicologia, sobre o atleta no esporte, o ser humano. O Abel, inclusive, ontem, após o jogo do Palmeiras contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, se manifestou, dizendo que a tristeza é imensa e dizendo se vale a pena muito sacrifício que a gente às vezes faz por conta do esporte, por conta da vida, ficando longe de parentes, pessoas que nós gostamos. Então, o Abel deixou até nas entrelinhas, quem sabe, a possibilidade de, em breve, voltar a Portugal para estar mais perto da família. Ele ficou muito abatido, porque ele conheceu, nessa semana, ela se disse fã do trabalho do Abel, e ela está muito empolgada. E o Ale Oliveira, ex-repórter da TV Globo, fez a última entrevista. Foi o último repórter que fez entrevista com ela agora terça-feira, e o podcast que fala sobre voleibol foi ontem ao ar à noite, por volta das 21 horas. Estranho, né? Logo em seguida veio a notícia do falecimento dela. Deve ter sido alguma coisa repetida, talvez. Né? Não sou médico, mas talvez um AVC, um infarto, alguma coisa assim. E eu tenho muito carinho pelaquela seleção de vôlei, né? Medalha olímpica. Medalha olímpica, né? Histórica, né? Ele entrou no seleto grupo dos medalhistas olímpicos. Isso. E o vôlei, como era esperado, né? O vôlei feminino perdeu para a Turquia. Hoje a Turquia abalada, né? A equipe estava totalmente e hoje a Turquia tem um time melhor. Tem. E não fora vou ser isso, realista. não fora isso, além da Turquia estar melhor, as meninas entraram completamente num clima horrível. Horrível, né? Agora precisa ganhar os 2 próximos jogos, principalmente do Japão, para ir direto para as Olimpíadas. Sabe? Mas a gente bota fé nas meninas, acho que elas vão se recuperar. Bom dia, meu querido. Bom dia. Consultor tributário, auditor fiscal da Receita Federal, aposentado, mas sempre firme, forte e alerta. Inclusive, ele fez um programa essa semana já conosco aqui, e o Evaristo falou assim, estar perto do auditor fiscal é sempre importante para absorver conhecimento, né? Conhecimento. E também, doutor, né? Advogado, já formado. Obrigado pelo carinho, sempre tal. Essa dupla aqui, muito elogiada. Quando a gente anuncia, sai o banner do programa, o pessoal já elogia assim, sinônimo de bom programa. Eu fico muito feliz com os elogios. O pessoal fala assim, tem poucos programas que conseguem reunir figuras desse monte, dessa capacidade de análise e também de emitir conhecimento. Bom dia, Elton. Bom dia. Obrigado, Edu, pelos elogios. Obrigado aos nossos internautas. Bom dia, meu amigo Chagas. Bom dia, Virgínia. Bom dia aí a todos aí do Brasil afora. Brasil não, e mundo afora, porque o nosso sinal aqui repercute aí pelo mundo inteiro. Então, ela só faz redobrar a nossa responsabilidade. Como foi já comentado aqui, lamentar o falecimento da ex-jogadora de vôlei, a Valesca, né? Que, olha, é uma perda, uma pessoa jovem, que já contribuiu muito para a história do esporte. Mas eu vou fazer uma retificação do que o Abel comentou. Eu acho que, tudo bem, eu acho que quando a pessoa abraça uma profissão, a pessoa já sabe os sacrifícios inerentes àquela profissão. Tem que abrir mão. O esportista, o atleta, o médico, várias profissões, o advogado, às vezes não tem final de semana, o radialista, que não tem, o jornalista. 25 anos assim. Jornalista esportivo, né? Não tem. O esportivo. Feriado. Então a gente sabe que vale a pena. Quando a pessoa exerce a sua profissão com carinho, com dedicação, vale a pena sim. E quando ele gosta, né? Quando ele gosta, então, quando ele exerce com aquele gosto. Eu acho que é lamentar a perda de uma pessoa tão jovem, com tanta coisa ainda com tanto a contribuir ainda para o esporte, para a vida. E ela abdicou, né, Ailton e Fernando, de continuar junto ao grupo da seleção, que ela havia sido convidada para ser uma espécie de uma coordenadora, ela preferiu se afastar. Ela fez a última temporada 2021-22, se aposentou aos 43 anos, e ontem vários ex-jogadores e jogadores comentavam, muito abalados, principalmente pelo repentismo, né? Foi de uma hora para outra. Sim. Ela que esteve, inclusive, no Palmeiras, repercutiu, porque a visita dela foi super divulgada, foto, inclusive se colocou à disposição até para ajudar em palestras, e o Abel falou, vou contar com você. E é uma notícia olha que coisa. Mas depois você pega um baque desse, uma jovem, né, 43 anos, mas como muito bem colocou a Ailton, eu acho que as palavras do Abel até são compreensivas, até entendo esse lado, porque choca quando o sujeito tem sensibilidade, ele está longe da família, ele fala, de repente, essa moça, né, que preparou um livro, vinha divulgando esse livro, então a gente é pego de surpresa. Mas é lamentar e torcer aí que a sua família... E quando você falou que abalou, a Sheila deve estar muito abalada. Sim. A Sheila que está dando suporte para o José Roberto Guimarães, que foi companheira da Valesca, deve estar muito abalada com tudo. E é de repente, né?
É justamente o que choca, é justamente essa repetida. Infelizmente, quando a pessoa tem uma doença que... a pessoa vai se preparando. Se preparando, a pessoa sabe que há possibilidade, né? Agora, quando é uma coisa repetida, realmente choca muito, muito, muito. E uma atleta, 43 anos, né? Uma jovem, né? Jovem, se cuidou, o que levanta um sinal de alerta. Mas às 8 horas e 50 minutos, lembrando, né? Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, destacando aqui que o Banco Central, há 2 dias atrás, reduziu a taxa Selic 0,5 ponto percentual a 12,75%, menor patamar em 16 meses, e o Copom fez o segundo corte de juros consecutivos, aí, depois de muita pressão aí do presidente, do Congresso, principalmente também, né, além da pressão do presidente, da área mercadista, o varejo, a Faria Lima, todo mundo pedindo, né? Só os bancos aí que falaram que estavam pedindo, mas assim... Sem muita convicção. Aquela coisa assim, né? Baixa. Baixa. Né? Não com aquela, sabe, veemência necessária, mas nós vamos comentar. Mas também, ao mesmo sentido, o Brasil caiu para o 2º lugar no ranking de juros reais após o corte na taxa Selic. A taxa está em 6,4% ao ano, inferior era do México e superior ainda da Colômbia. Daqui a pouco o Ailton Chagas vai explicar para a gente onde que isso afeta o nosso bolso. Já, para as pessoas não confundirem, tem gente que diz assim, não, Edu, mas aí ontem eu recebi uma meia dúzia perguntando, mas peraí, não está em 445? Essa é a taxa de juros do cartão de crédito do crédito rotativo. Exatamente. Aquele que o Ailton fala, se o rotativo vem por aqui, você sai por ali. Não vai para o mesmo caminho, muda de rumo. Com certeza. Porque você entra no rotativo, Wagner... Não sai mais. Sabe aqui em Santos, que a gente é uma cidade que tem muitas Fica rodando. Exato. Você não acha a saída da rua, você fica rodando, né? E aí você vai se perdendo. E aí, e aí é aquela famosa, viu, Virgínia, bola de neve. Você tá a bola de neve. devendo aqui, quando você vai ver, você está devendo mais. O cartão tem que quitar o total da fatura. É verdade. O cartão de crédito não é instrumento de financiamento, é só de postergação de pagamento. Aquilo que eu pagaria hoje, vou pagar daqui a um mês, o vencimento ali, acabou. Me permita, eu já vi gente abrindo a carteira em loja, passa esse, então tenta esse. 6, 7 cartões para tentar onde tem o rotativo. Só que aquilo depois vem o boleto, né, para pagar. E aí vai se somando e vira aquela bola de neve que deixa qualquer um muito louco mesmo. A inadimplência no Brasil está em cerca de 70 milhões de pessoas. Sim, exatamente. Que é muito grande. E um quarto disso daí é dívidas básicas, água, luz, telefone. Tem muita gente, exatamente isso. Tem muita gente, o Ailton, que utiliza-se do cartão de crédito para subsistência, no dia a dia. Ele paga contas, supermercado, aluguel, uma série de questões no dia a dia, o que deixa uma situação ainda muito mais perigosa quando você enfrenta esse tipo de situação para pagar suas contas. Mas nós vamos ao intervalo em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior há mais de 23 anos. Aí, a Muniz tem tudo para você na logística, no despacho aduaneiro e tudo que você precisa para importar ou exportar. A questão tributária é com Muniz Logística, 419-8686, em Santos. Forte Vistorias Automotivas, que tem agora 6 opções em vistorias, na verdade, 6 endereços, né? Santos, Praia Grande, Guarujá, São Vicente, Mogi das Cruzes e agora Santa Branca, no Vale do Paraíba, próximo a São José dos Campos, Biritiba Mirim, Guararema e Jacareí. O endereço lá de Santa Branca é a Rua Capitão Constâncio Santana 368, no centro de Santa Branca, hein? Daqui a pouco a gente passa os endereços de Santos e outros endereços da região. Em Geplus, do qual nós tivemos ontem com o Roberto Barroso, falando aqui, dando uma aula, né? Ele tem conversado muito com a prefeitura, conversado aí em relação ao zoneamento da cidade, ocupação, retrofit, o que Santos, que é a cidade mais verticalizada. E ontem o Barroso me disse uma coisa aqui importante, hein? Santos foi apontada como a cidade mais verticalizada do Brasil. E aí ele falou, Edu, não sei não, mas existem estudos que apontam que Santos é a cidade mais verticalizada do mundo. Eu não duvido. Na sua questão geográfica, no tamanho aqui, é a mais verticalizada do mundo. Estaríamos entrando, então, no Guinness Book pela segunda vez. Né? A primeira com o maior jardim de praia e a segunda com o maior número. E acho que a gente vai entrar na terceira. Sabe qual é a terceira do Guinness Book? Qual é a terceira? O Chagas. O Santos vai cair? Não faria essa maldade. Temos oficialmente 319 prédios tortos. A Itália tem a Torre de Pisa. Aí... Pisa, nós temos já, lá eles têm uma só, nós temos 319, então quer dizer, vamos entrar no Guinness Book também. Não só, mas aqui
Nós temos o expertise de prédios tortos, prédios desentortados. Tem. Desentortado. É caro para fazer isso, viu? Eu sei, mas nós estamos tendo um know-how tão grande de... sim. Entendeu? Se um dia você quiser desentortar a Torre de Pisa... Mas aí perderia o charme. Não, mas tudo bem, vou deixar um pouquinho menos, um pouquinho mais. Quer ver só, Chagas? Quer ver só? O senhor Ailton Cláudio Ribeiro, o senhor já esteve com a digníssima esposa lá em Pisa? Já. E fez aquela famosa foto com o dedo assim? Minha filha fez. Tá vendo? Segurando com o dedo a Torre de Pisa, né? Mas vocês estão falando dos prédios, né? Eu cresci na praia de Santos, sempre via os prédios tortos, né? Vai cortar mais. Não, mas uma vez, isso é na década de 70, vamos andar de loirinha? Sim. Nossa, lá na praia. Eu era garotinho, mas lembro disso. Não, que vão andar de loirinha? Não, vamos lá. Não, nós somos de Santos, nunca andamos na loirinha. A loirinha, para quem não sabe, era uma questão... Isso, que... Saía da ponta da praia. Da ponta da praia, fazer um passeio. E quando nós estávamos lá mais no mar, né? Olhei... Os prédios, é impressionante. A distância que eu me assustei. Eu, cientista, né? Cresci na praia, vendo os prédios entortados. E tem um na Ana Costa com Carlos Afonseca. Sim. Onde era o Caramba. Nossa, você vê a distância, como eles são tortos. Sim. Como no topo. Tem um ali também próximo ao Canal 5, que ele está bem adernado, né? Ele tá bem torto. Eu imagino que ali não dá para jogar a bolinha, não, porque a bolinha só vai para o outro lado. Né? O Torto, a minha prima mora no Torto. Torto é o Canal 4 com a praia. Até o famoso a bola, bar do Torto. Se você pôr, hoje eu não sei, faz tempo que eu não vou na minha prima, mas se você colocasse o lápis na mesa, ele corria. Mas uma vez fizeram uma reportagem mostrando, inclusive, a geladeira, tudo que tem aquelas rodízios e tudo embaixo, o pessoal colocando travas para não correr. Não se abre a geladeira, vai atrás dela. E aí é meio complicado. Mas, aí, efetivamente, é um móvel. Agora, já que você me deu a deixa, se você não quiser morar em um prédio torto, pelo contrário, ontem o Barroso até explicava, em breve nós teremos aí o Ilha de Pali, né, mais um empreendimento da Engie Plus. Para que você tenha uma ideia, a área concretada, Chagas e Ailton, para o solo, é praticamente a mesma que vai para cima. Há uma previsão de 60 metros de profundidade de concretagem, estaqueamento desse prédio para que ele não entorte de jeito nenhum. Segundo Barroso, esses estão tortos não irão cair, mas os novos não ficam mais tortos pela tecnologia. Então, por exemplo, esse aqui, que vai ser entregue, onde eu confirmei com o Barroso, provavelmente no começo do ano que vem, né? O Mykonos, 32 andares, isso aqui não entorta jamais, é um prédio de estrutura. O que tem para cima, Chagas e Ailton praticamente tem para baixo. Tem para baixo, isso mesmo. Muito a obra isso, por isso o custo da obra e o custo final da unidade. Mas, se você quiser morar nessa maravilha aqui em Santos, né? Na Ricardo Pinto 63, na Aparecida, próximo de tudo, né? Inclusive o Chagas passa lá de vez em quando. Isso aqui é alto, hein? E aí ele vai tomar o café dele, viu? Então ele fica pensando, aí ele administra lá o cofrinho dele, ele fala assim, isso aqui é um bom negócio. Olha, você comprar imóvel em Santos. Prédio moderno e bem localizado. Com tudo, né? Com tudo. Então acesse engplus.com/Mykonos. Agora, se você quiser, como o Chagas gosta de uma praia, né? Então o Chagas, às vezes, quando ele pega ali o canal 4 ou o canal 5, aí ele já começa a olhar e vai falar assim, pô, esse aqui vai ficar grande também, né? É o Ilha de Malta, que terá 26 andares, com a mesma tecnologia. Caramba, legal. Projeto lindíssimo da Cecília Passarelli como Mykonos, né? Um prédio inteligente, que terá essa vista aqui, viu, Chagas? Para convidar a família lá em cima. Panorâmica, né? Panorâmica, exatamente, panorâmica. Né? E a gente já teve até a felicidade de ter convidado que veio aqui o Vladimir Matos, que adquiriu uma unidade. Ela falou assim, é um dos projetos mais lindos que eu vi da cidade e com a qualidade que faz a diferença da Engie Plus. Então acesse engeplus.com/Malta. Agora, se você quiser, como ontem o vereador Sérgio Santana teve, que ficou impressionado com o projeto do Piazza Torino da Engie Life, que é do grupo Engie Plus, é a caçulinha lá do Diogo Barroso, do Alexandre Suaide, né? Esse empreendimento aqui é maravilhoso também, quase ali na Afonso Pena, lindíssimo, com 3 espaços lazer e conveniência, e tem uma maneira de financiar, um formato de financiamento, diferente. A entrada é dividida em um monte de vezes. Uma entrada que você pode dar, por exemplo, eu vou dar 30 mil de entrada, mas eu não tenho os 30 mil ao vivo. Você pode dividir isso várias vezes sem juros. Legal, hein? Aí você deu essa entrada e você fala, peraí, mas eu tenho que pagar as parcelas. Não, elas param. Você só vai pagar essas parcelas sem juros quando a obra for entregue.
Puxa. Aí o teu financiamento começa lá. E esse empreendimento foi lançado conosco aqui no Ponto a Ponto, na Rádio Star News, a 278.900. A procura foi tão grande, claro, quando lança é um preço, todo prédio assim, quando vai uns meses à frente, avança um pouquinho. Mas está na faixa de 300 e poucos mil reais. Então o pessoal não pode demorar. O pessoal não pode demorar, porque senão esgota. Grande parte desse a oportunidade aqui, passa batida. Rápido, né? Passa rápido. Piscina com 25 metros, pista de Cooper, pet place, com work para receber. Imagina o Ailton lá. Ailton, que agora é advogado, né? Tá podendo, né? Consultor. Consultor e advogado. Aí ele convida lá um cliente dele lá, vai lá no Cowork, com um cafezinho, água, aquela vista que tem lá para o parque, com a piscina do prédio. Olha que gostoso, né? Com certeza, diferencial. Diferenciado. E outra, para ele que é atleta também, tem pista de Cooper. Opa! Aí, ó, dá aquela corrida, toma banho de chuveirinho, vai para a piscina 25 minutos, nada, volta. E convidar o nosso amigo Chagas aí para... Chagas, tem que começar a nadar, frequentar a piscina. Nadar eu corro, mas nadar eu morro afogado. Não vai ter problema. Não tem. Mas, aí, ó, para ter esse bração, aí o Ailton vai lá para a academia, né, que vai ter academia montada. Tem prédio que entrega academia, o Ailton sabe, só com a plaquinha. Aí o condomínio... Só o espaço, né? Não tem o equipamento. Nada. Essa será a entrega completa. Daqui a pouco eu ponho o vídeo aqui. Virgínia, também em nome de Ronaldo Hammer, Artesanato de Ouro, que agora tem uma novidade, hein? Na Comendador Martins 91, micropintura para qualquer tipo de carro. Nossa, essa semana a gente teve lá cada carrão bonito, hein? Cada carrão bonito. E eu fico feliz que o pessoal tenha preocupação em deixar o carro em dia. Às vezes pequenos amassados, carros, o Ailton, Fernando, acima de 600 mil reais, carro com valor de 800 mil reais, carro ali assim. Olha, qualquer carro hoje, se você falar que custa acima de 70 mil reais, é um bom investimento. Com certeza. É um custo, né? Um custo. Que as pessoas possam cuidar. Então, o nosso Ronaldo Hammer, fico feliz que a oficina dele está cheia. Inclusive, nós trouxemos o cartãozinho dele de volta aqui, que já havia acabado, né? Se você precisou, liga lá, a partir de R$250, tem conserto para o seu carro. Martelo de ouro, polimento, funilaria, micropintura, tudo isso com um único endereço, Comendador Martins 191. Vou um rápido intervalo e volto sim às 9h04, mandando um abraço também para a Kátia, né? A Kátia do Gonzaga, dizendo: Eduardo, cobra da prefeitura aí, tem muito lixo aqui no Gonzaga, os moradores de rua, eles estouram o lixo e espalham na calçada. Esse é um problema, morador de rua, que a prefeitura tem feito um trabalho, mas nós precisamos lembrar, 153, não dê dinheiro, não deixe esse morador, porque esse pessoal, o lixo que você está falando, Kátia, você tem razão, mas não é que os comerciantes ou os moradores joguem na rua. Eles rasgam para achar alguma coisa e espalham pelas calçadas. A gente tem que estar atento a isso também. Diga, Virgínia. Dininha Couto, bom dia, amigos. Sérgio Santana, bom dia, Edu, Virgínia, participantes. Lourinha e Tuimar, as duas lanchas. Isso mesmo. Tuimar. Isso. Eu não me lembrava. Turimar, Bem lembrado. Eu não me lembrava da Tuimar. Eu lembrava da loirinha. Olha, e olha que o Sérgio é novo, hein? O Sérgio Santana, vereador. É novo. Lembrou, isso mesmo. Lembrou. Eu já não lembrava, não. Era o casal de lanchas. Eu era muito novinho aí, muito criancinha, aí eu tinha o quê? 3, 4 aninhos, aí não dava para lembrar disso não. Mas muito bem lembrado pelo Chagas também. Vamos ao intervalo, um abraço ao vereador Sérgio Santana, mandar um abraço também ao vereador de São Vicente, o Anderson Cesaroli, está lá cuidando lá da sua família também, teve um acidente de trânsito com o seu cunhado e que tem a franca recuperação. E ontem nós tivemos, para ir para o intervalo, a visita do ministro, né, de Portos e Aeroportos, que esteve aqui, o Silvio Costa Filho, e ele assinou 3 termos para obras do Porto de Santos, né, que é tão importante, e também sinalizou com investimentos na base aérea do Guarujá, que será o aeroporto metropolitano da Baixada Santista. E ontem começou, né, o pontapé inicial do Parque Valongo, então uma obra que a primeira fase a Prefeitura de Santos espera entregar em 2024. E na volta eu vou falar sobre a primavera, que chega amanhã, viu, gente? Não chega hoje não, viu? Chega amanhã, sobre o que acontece no centro de Santos. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender,
Forte Vistoria. Laudo veicular. Forte Vistoria. Pra não se arrepender. Forte Vistoria. 32238383. 32238383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9h10. Antes, um recado aqui importante para você que está em Santos virá nesse final de semana, principalmente hoje à noite, né? Primavera Criativa 2023, para comemorar a chegada da estação mais colorida dos anos, nos dias 23, amanhã e 24, né? No domingo, a Prefeitura Municipal de Santos promove a 3ª edição da Primavera Criativa no Centro Histórico, aproveitando o sentido de renovação e de florescimento. Inspira santistas, turistas que poderão utilizar a decoração florida, né, e todas as decorações espalhadas pelo centro da cidade de Santos, num cenário para fazer belas fotos e espalhar a alegria da primavera, né? Tudo isso vai acontecer em vários pontos da cidade. Você tem aí uma grande possibilidade de fazer o passeio ciclístico que acontece Bora Pedalar, da Primavera Criativa. O passeio será no sábado, dia 23, sair das 10 horas da manhã do Quebra-Mar, viu, Ailton e Chagas, rumo à Praça Mauá, em Santos. Os primeiros 1.000 inscritos ganham um kit mais medalha com doação de 1 quilo de alimento, exceto sal e açúcar, viu, pô? Não pode mandar sal e açúcar não, que é ruim, viu? Nós vamos ter vários eventos espalhados pelo centro ali, a Rua 15, eventos não perecíveis. Né? Não perecíveis. Que é açúcar, sal e alimentos que acabam estragando fácil, né? Nós vamos ter aí jogo da polinização, vamos ter ali Casa Frontaria Azulejada na Rua do Comércio, Museu do Café, Praça Mauá, o Valongo, né, na Garagem dos Bondes, ao lado da Estação Bistrô. Nós temos Museu Pelé, balcão de entrada. No Valongo, Feira Feito Santos, embaixo
do alpendre da estação, muita coisa para você fazer no centro de Santos a partir desse sábado com a escadaria, ou as escadarias da prefeitura, viu, Chagas? Extremamente bem decoradas, com muitas flores. Isso. Então, a chegada da Primavera Criativa 2023 em Santos. Primavera que promete, né, ser bastante quente, como tem sido aí os últimos dias do inverno. E segundo o Instituto Climatempo e as autoridades que estudam o tempo, vivemos um momento de muito aquecimento da Terra, né? Vamos ter um aquecimento e se espera aí um verão com temperaturas chegando muito facilmente a 40, 42 graus. Locais que já têm essa temperatura vão a mais, né? E é uma preocupação, né? Em relação à saúde, em relação ao meio ambiente, né, Ailton? É verdade. Quando a gente vê o noticiário da previsão do tempo, a gente percebe que quando eles projetam o mapa do país, as temperaturas, uma coisa assim de assustar. 38, 40 graus, elas estão se tornando corriqueiras, digamos assim. E o organismo para se adaptar. Eu que gosto do calor, né? Como eu disse, cresci na praia, eu adoro o calor, eu tenho sentido esse calor. Não sei se é um calor fora de época ou se realmente a temperatura... Nós que somos santistas, nós somos habituados ao calor. Santos é uma cidade quente, mas nós temos se tornado mais quente ainda. E a impressão que a gente tem que a radiação, o sol, quando nós ficamos expostos ao sol, parece que a força, né, a intensidade da radiação está mais E eu mais passando, alta. né? Eu não me aprofundei, estava passando, né? E a televisão estava ligada na casa da minha irmã. 8 estados brasileiros, como eu disse, eu não me aprofundei ainda. 8 estados brasileiros devem ter uma temperatura em torno de 38, 39, 40 graus. Pará, Amazonas. O Centro-Oeste lá, Palmas. Palmas tem batido os recordes de temperatura. Passa de 38 e 39. Facilidade, 40. O nosso problema aqui do nosso litoral é justamente isso. Nós temos uma umidade relativa muito alta. Nós temos Sua muito. Isso, nós temos um abafamento e mais, com a sensação térmica sempre acima. Então, se você tem uma temperatura na casa de 35, parece que está 40. Se está 40, parece que está 43, 44. E com a verticalização, nós temos aí uma barreira sendo criada para a ventilação do mar, né? Então, isso acaba criando efeitos, né, difíceis para o calor. E muito bem colocado até no próprio programa, uma ocasião aqui, o ouvidor municipal, o Rivaldo Santos, dizia, né, que Santos é uma cidade que precisa colocar mais verde, precisa aumentar áreas. Por exemplo, nós não temos muitos parques, nós temos a Hora da Praia, mas nós não temos muitos parques, né? Nós podemos ter mais parques. As praças, né? Fazer um programa de reurbanização das praças, com mais arborização. Exatamente. Arborização, mais verde, né? Para que nós temos poucas praças com árvores. Você veja, que eu assim falo de bate-pronto, é a Praça Zé Bonifácio. Isso, Andradas, das grandes praças que nós temos. As são demais, demais. Eu espero até que o Parque Valongo, que teve início ontem, aí, né, esse pontapé inicial, tenha lá todo um paisagismo envolvendo isso. Que com certeza, né? Sim, com certeza. Agora, gente, por falar nisso, nós tivemos aí o Banco Central, nós falávamos de 3 reuniões do Copom, agora restam 2, não é isso? Sim. Nessa antepenúltima reunião do Copom, tivemos aí uma taxa Selic divulgada a 0,5 percentual, né? Caindo para 12,75, o menor patamar dos últimos 16 meses. Me parece que a pressão do presidente Lula, ministro Fernando Haddad, toda a sua equipe, que também estão preocupados, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa preocupação do ministro Fernando Haddad, mas nós temos aí fatores impressionantes, né, que levam a isso. Mas existe uma área econômica do país, eu vou até pegar um lado do Banco Itaú, né, que tem se manifestado, que tem um otimismo, que acredita que até o final deste ano, na última reunião do Copom, poderemos estar na faixa de 11,75, 11,50. Eu não sei. 75. 75. O mercado já precificou. Nós tivemos uma de 0,5% agora, foi a segunda de 0,5%. Teremos mais 2, que de 40 e 45 dias o Banco Central, o Copom, vai fazer essa reunião. Nós vamos terminar o ano com 11,75. Esse ciclo deve, os otimistas dizem que esse ciclo deve terminar em 9%. Eu já não acredito. O mercado gostaria, eu vejo muitos investidores dizer que seria o ideal na faixa dos 8%. Né? Você estima que seja mais baixo ou mais alto? Mais alto. Eu também. Desculpa aí, eu estava conversando com a minha dirigir. Eu confesso que eu compartilho da opinião do Chagas. Eu acho que vai ser mais alto. E o Copom tem sinalizado isso.
A partir do momento que ele fala, olha, nós estamos aguardando aí o desempenho do novo arcabouço fiscal, o novo regime fiscal. Ou seja, será que o governo vai conseguir arrecadar Não. para zerar o déficit, ou seja, para sair do cheque especial ano que vem? Acho que não, né? É essa que é a grande dúvida, porque a arrecadação ela teve uma queda agora. Teve uma queda. A gente vai falar isso agora. Então, e começa a colocar, digamos assim, nuvens sobre aquele cenário otimista que nós tínhamos. Né? Não, eu acredito que o Banco Central... ele Só vai... para acrescentar, me perdoe, né? A arrecadação federal, né, que é a arrecadação do governo, perde fôlego, tem a terceira queda seguida, né? E acende o alerta aí do ministro Fernando Haddad e sua equipe, uma queda de 4,14% em agosto. E em relação ao agosto do ano passado. Exato. E essa diferença de um ano para o outro, de agosto a agosto, um ano, 172,785 bilhões do ano passado para este ano. Nesse ponto, eu acredito que o Banco Central vai chegar ali, quando chegar nos 10%, 9,75%, até por uma questão, a taxa neutra, né? Sim. Aqui o Brasil pode crescer, os empregos crescerem sem provocar inflação. A própria análise do Banco Central é de 5% hoje, a taxa neutra. Exatamente. Reais. Sobre a inflação. Sobre a inflação. Uma inflação de 5%. Hoje está na faixa do quê? Vai terminar o ano 7, eu acredito que termine em 5%. Em 5%. Aí mais 5% da taxa neutra, 10%. Bem consistente. E o que fez também muito no ano passado a arrecadação ser alta em todos os níveis, foi a inflação. Hoje a inflação está controlada, não é ideal, então não vejo que a arrecadação seja suficiente para esse déficit zero, né? Exato. Outra coisa também que fez a arrecadação, porque a gente fala arrecadação aí, não é só arrecadação de impostos, inclui também os royalties. Os royalties é aquele dinheiro que o governo arrecada da exploração de commodities, petróleo, minério. E um ponto que a gente tem que chamar a atenção é que o minério de ferro, a cotação caiu bastante. Por conta até de crise da construção civil chinesa. Eu só posso interromper rapidamente? A gente, como está online e está ao vivo aqui, acabou de ver informação, a gente aqui, a nossa rede aqui da Rádio Star News, estamos aí para todo mundo. A informação é a seguinte, que aí jogador de vôlei, campeã olímpica, Valesco Oliveira, morreu ontem, né, à noite, após cair do 17º andar em um edifício onde morava em São Paulo. E Valesca tinha 43 anos, né, veio à morte, constatado o óbito dela, claro, na queda, mas ela caiu do 17º andar. Agora a polícia vai, com certeza, abrir um inquérito policial para investigar o que teria acontecido. Que não foi morte natural, né? Então... um mal súbito, uma queda acidental, né? Ou que teria acontecido, por exemplo, ali, se ela estava com alguém, né? Então, agora, é uma repercussão nesse momento, inclusive, que a informação é divulgada, está mexendo aí com todas as correntes aí do esporte, né? O que teria acontecido? Ela que estava muito feliz aí com o momento, né? E isso tem deixado aí, a própria Confederação Brasileira de Voleibol emitiu há instantes atrás um manifesto aqui dizendo que essa causa da morte traz mais tristeza, né? E mais apreensão do que teria acontecido com a Valesca, pela morte dela. Então, agora saindo a informação. Ela caiu do 17º andar do prédio. Inimaginável, não, que isso, lamentável. Lamentamos mais uma vez o passamento aí da atleta, da ex-atleta, né, da Valesca, e espero que as autoridades policiais consigam chegar a uma conclusão aí sobre o que aconteceu com ela, que choca pela morte e o fato que suscitou a morte dela aí agora choca duplamente. Mas voltando ao que nós discutíamos, então o que acontece? Com a queda da arrecadação dos royalties, né, porque caiu o valor das commodities, petróleo também, está tendo uma pequena recuperação agora. Mas no geral caiu. Teve uma queda, então isso aí impactou nos cofres públicos. Outra coisa que impactou também foi a queda da arrecadação do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro. Sim. Por quê? Porque agora as empresas estão começando a fazer o quê? Compensação do ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi uma decisão já ocorrida há algum tempo, já proferida pelo Supremo,
Só que agora o pessoal está começando a colocar isso em prática. E é considerada a tese do século, porque é uma montanha, bilhões aí para serem compensados. Então a gente sabe que o Haddad vai ter que enfrentar esse horizonte aí complicado. O maior desafio do Haddad será em 2027 a questão dos pregatórios. Isso é. 2027, no meu modo de entender, vão ter que prorrogar de novo, o que é uma grande injustiça. Sim, né? Sim. E quando se fala, o governo anterior conseguiu superávit, dando calote nos pregatórios, que é coisa julgada, né? Coisa julgada não, e direito creditório reconhecido, quer dizer... pessoas que... o precatório não é um título que cai do céu. Geralmente ele enfrenta 20, às vezes 30 anos de batalhas judiciais até o direito creditório ser reconhecido e depois gerar o título precatório, entrar no orçamento, tudo para ser pago no exercício seguinte. Só que disso daí tem a vida das pessoas. Mas o Ailton Chagas, é um alento, pode ser uma luz no fim do túnel, um sinal, por exemplo, o fato do Brasil ter caído agora, é o segundo, ainda é pouco, sim, sem dúvida, mas no ranking em relação aos juros reais, né, essa taxa Selic com juros agora de 6,4 ao ano, começa a ter uma luz, uma esperança, porque além de uma série de fatores que você já citou aí, segurança jurídica, essa questão do arcabouço, essa reforma tributária que é complexa, a arrecadação que, por um lado, tem a insegurança do que os municípios vão passar, os próprios estados, o próprio governo alerta que alguns estados vão ter que socorrer municípios que sofrerão mais com isso, e a gente não sabe se o caixa vai ser possível. Há uma expectativa, Ailton, Chagas Ailton, em relação à questão porque tudo impacta na taxa de juros. Quando você vai no investimento, na busca por recursos do banco, ou na hora de você emprestar o dinheiro, é sempre mais complicado. Para mim, o Banco Central continua conservador. Estava precificado, nós falávamos que ia ser 3 seguidas de 0,5%, porém, no meu modo de entender, está conservador. Comparado muito com os Estados Unidos mantiveram a taxa de juros básica de 5,5%. Porém, lá, se você for ver, a taxa de juros real, no máximo, está em 2%. Nas minhas contas, a taxa de juros no Brasil, hoje, está em 8%. Nas minhas contas. Sim. Eu ia falar, é isso que eu queria ver. Então, são coisas diferentes. Essa divulgação dá uma mensuração, mas que aparece na prática é mais. Não, a taxa de juros real no Brasil, não sei qual o cálculo que fizeram, no meu cálculo está em quase 8%. A taxa real de juros no Brasil, e continua, se não é a primeira, é a segunda. E isso impacta terrivelmente, porque não é a questão da taxa de juros nominal, a taxa de juros real, comparada com a Europa, comparada com os Estados Unidos, é uma taxa elevada. Nos Estados Unidos a economia está aquecida, o emprego está aquecido. Aqui no Brasil, o emprego não está como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está quase pleno emprego. E no Brasil... E falta até mão de obra, né? Isso. São situações diferentes. Exato. No meu modo de entender, o Banco Central ainda é conservador e está demorando muito para baixar essa taxa real de juros. Na verdade, quando o Banco Central... Ele retarda essa queda dos juros, o que acontece? Quando a gente não tem um ambiente de pressão inflacionária efetiva. Ele só está aumentando o dispêndio do Estado brasileiro, porque o Brasil é juros que o Brasil vai ter que pagar. E não pagando, você vai gerando mais dívida. Então, quer dizer, é um sacrifício que a gente pode dizer inútil. Eu acho que vamos colocar nesse ponto, né? Porque não reflete na inflação, que é o que está... A inflação do Brasil é muito mais de oferta do que de demanda. Porque, veja bem, só o governo agora está tentando fazer o programa de solução de dívida das famílias. Quer dizer, a demanda não tem nem gente para fazer demanda. Falando um português mais rebuscado. E assim, os problemas estão se acumulando. Ontem o ministro Fernando Haddad reuniu lá o seu corpo técnico, né? Já havia conversado com o presidente, que um outro problema surgiu, né? Que o INSS levantou um alerta, né? A Previdência Social,
para alta das despesas que a Previdência vai ter já nesse ano 2023. E ele está pedindo mais 3,2 bilhões de reais, né? Sim. Para que possa manter, né, o calendário em dia, né? E aí o governo precisaria aí economizar 92 bilhões num pente fino até 2026. Então, será feito o pente fino no INSS para rever algumas condições, aquela situação, alguém que já porventura já tenha falecido e continua recebendo benefício, ou benefícios de forma indevida foram passados, né, e a gente sabe. E ontem o Finandade chegou com o cálculo de ter que economizar 92 bilhões até 2026. Só que ele não tem recursos agora totais e precisa de um reforço de caixa de 3,2 bilhões, Fernando e Ailton, né? Mas você veja, o governo tira de um lado, puxa do outro, a economia, como muito bem colocou o Chagas aí nos juros, ainda essa mentalidade conservadora força o mercado, empurra o governo, a nossa dívida, que é a dívida do governo, é uma dívida que ela vai se notabilizando e vai ficando. O Ailton, como disse o Chagas, é algo a se pensar e algo que tem que ter uma velocidade um pouco maior. Sim, com certeza. Eu acho que vai demandar do governo aí uma engenharia política, porque também no horizonte a gente tem as eleições do ano que vem. Isso. As eleições e ano de eleição não tem jeito, a pressão é para gastar. Para gastar. O que me dá medo, Ailton e Chagas, quando fala que a arrecadação perde fôlego. Como é que o governo vai fazer para essa arrecadação aumentar e ganhar fôlego? O Haddad, desculpe, Chagas, o Haddad está fazendo uma continha de padaria. Quando ele chega, desculpe, as padarias. Padaria, alô, Fernando e Leonardo na panificadora Flora. Lembrar de padaria. Né? Mas a conta que tem que fazer. Do pãozinho de cará. Pãozinho de cará, o melhor pão de cará do mundo. Tá do teu lado o copinho da panificadora Flora. Então, aí, ó lá. Até o fim do ano nós vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar o café lá. Ontem ele mandou aqui, junto ao Sérgio Santana, um monte de pão de cará, várias pães diferentes com geleinha dentro. Legal. Nossa, olha, e lembrando que o pão de cará não engorda. Então, eu tô falando o seguinte, que a conta de padaria, eu tô lembrando a antiga, que o papel do pão aqui... Não tinha Excel. Não tinha Excel. Aquele era Excel de 60 anos, 50 anos atrás. A planilha era assim, tira da orelha a caneta, pega o papel do pão. A célula era o papel do pão. Então, mas o que acontece? O governo está tentando tirar dos fundos, né? Os fundos offshore. Isso. A dificuldade está grande. Tentativa de tributar dividendos e lucros, que é uma coisa que ainda vai depender de projeto de lei e de aceitação do Congresso. Certo? E essas contas que o Haddad está fazendo. E a renegociação daqueles que têm dívida com o governo. Exato. Outro ponto é o CARF, que o governo ontem... o Alckmin vetou uma série de dispositivos do projeto de lei do CARF, mantendo o que? O voto de Minerva. Só um detalhe, repercutiu mal, e tributaristas criticam o veto à redução de multas da Receita em lei do CARF e especialistas ainda analisam que essa lei sancionada na última quinta-feira, portanto ontem, que retorna à regra vigente até que era de 2021, né? Isso é um fator preocupante, Ailton? Um fator preocupante porque todo vai e vem de legislação causa insegurança jurídica. Sim. Porque as pessoas, quando fazem, as empresas principalmente, fazem uma projeção, olha, eu tenho um contencioso com o governo, eu tenho uma disputa com o governo, eu vou pagar quanto? Se eu deixar esse dinheiro lá, se eu continuar brigando, eu vou pagar quanto? Vou pagar 10, vou pagar 20, vou pagar 30. Então fazem todo um cenário, constroem todo um cenário. Agora, quando no meio do caminho mudam as circunstâncias, aí já tem que refazer tudo. E aí, muitas vezes essas empresas são braços de empresas do exterior. E explicar isso aí no exterior é complicado. Mas aí vamos tentar transportar às 9h30. Um abraço ao Cleito Pereira, a Magali Soares, ao Carlos Eduardo. Alô, Carlão, aí de Campinas, né? Ele falou que teve acidente ontem lá, está difícil, a região de Campinas está com muito acidente e violência. Manda um abraço também para o nosso querido desembargador, né? Roberto Monteiro, que sempre acompanha o programa na Ponta da Praia. Bom dia para ele, dizendo que a vista é maravilhosa, sol... E a barra está cheia de navios. O Muniz é que fica contando, viu? O Marcos Muniz e o Roberto. Ele fica a entrada da Anchieta também. Nossa! A serra, tudo. Ficou um caos. Então, o Roberto Monteiro cita aqui, bom dia aos dois analistas, bom dia, Eduardo, pelo comando sempre brilhante.
ele diz assim, política econômica não se faz apenas com ideias e ideologias, e sim com conhecimento, né? A gente percebe que o conhecimento é fundamental. Precisamos ser apoiadores de boas ideias. O ministro Fernando Haddad é pressionado diariamente por vários lados, né? E quando chega à sala com o presidente Lula, né? Ele tem que dar respostas positivas, e nem sempre é possível. Ele pergunta a vocês dois, né? Se a política econômica do ministro Fernando Haddad pode mudar de rumo nos próximos meses se ele não entender que vai ter apoio total. Segundo ele, a pressão é tamanha, principalmente com a mistura da política onde não deveria, com a questão técnica, com a questão financeira. Segundo ele, quando você tem a política colocada de uma maneira apenas para empurrar e não para ajudar, dificulta. Aí tem um ponto importante. Eu vejo que hoje o governo não é o governo Lula, o governo Lula-Lira. Nós temos um primeiro-ministro, na verdade é essa. E esse governo Lula não é o governo Lula, não é o governo PT. Não é o Lula 3. É o Lula-Lira. É o Lula 3 e o Lira 2. O Lira 2, perfeito. Lula 3 e Lira 2. É o governo 3.2. 3.2. E essa grande preocupação, o ouvinte internauta tem toda a razão. Vejo muitas dificuldades de zerar o déficit como estava prometido. Não vai dar. Isso aí. Porque depende de receitas, além do que o Ailton Cláudio falou, eu vejo muitas dificuldades, além da eleição. A eleição é gasto de dinheiro. A eleição municipal mas as eleições municipais são fundamentais para os deputados serem eleitos. Com certeza. Só lembrando, já estão apertando para aumentar o fundo agora, eleitoral. Você imagina daqui a mais 2 anos. E fora a anistia. Agora, o CARF ainda vejo dificuldades de ter aquele dinheiro previsto para... Chagas, só para o nosso ouvinte, inclusive a Marisa, ela repetiu aqui, o que é CARF, né, que a gente fala bastante aqui no programa, e o Chagas vai ensinar aqui. A Marisa, sabe o que ela está falando? É de Joinville e Santa Catarina. É o Conselho de Recursos Fiscais federais. Você tem a primeira instância, você sofreu uma multa. É melhor do que eu para falar isso. Você sofreu uma multa, faz a impugnação, a impugnação não obtém sucesso na primeira instância e recorre ao CARF, que é um tribunal administrativo. Exato, ele tem composição paritária. Há os representantes da Fazenda, que são geralmente auditores fiscais, que passam por uma seleção, e há os representantes do setor privado, que geralmente são as federações, Federação Nacional da Indústria, do Comércio, que indicam esses conselheiros. Então, eles formam grupos de 8 que vão julgar, e são divididos em câmaras, por tributos, que RPJ, RPF, IPI, PIS, COFINS, assim por diante. E Simples, e tributos aduaneiros. Isso. E o que mais me preocupa não é só o CARF. Eu não vejo hoje, na dupla, 3.2, né? 3.2. O que o governo é o 3.2, perfeito. O Lula e Lira conseguir a tributação que o Haddad está pretendendo, dos fundos exclusivos e offshore. Eu acho que isso aí, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que essa continha de chegada do Haddad tem um nó político tremendo, porque ele tem que convencer o Congresso, olha, ano que vem ano de eleição, mas olha, se a gente não fizer isso aqui vai complicar, É que sabe-se que o Lira já ouviu de gente que sentou lá à mesa, né, o Centrão e outras mais, e disse assim, é bom, muito bom, mas para nós não serve. Não querendo concordar com ele, porque senão vão cair na vala comum, ou no dito do Haddad, dizendo, ele está com muito poder. Se ele começar a imperar isso, e aí tem a preocupação do governo. Estou vendo aqui uma foto do Haddad aqui, dizendo a arrecadação perde fôlego. A cara do Haddad é aquela cara que você não está nada amigo de ninguém, não está satisfeito com nada, e olha, é preocupante, porque o governo vive basicamente do quê? A arrecadação. Aí me vem a pergunta que o Paulo Henrique de São Vicente tinha feito, ele fez aqui um paralelo, viu, Paulão? Eu passei ontem para São Vicente, né, Virgínia? Andar para São Vicente estava uma loucura, hein? Tudo fechado, obra para cá, obra para lá, e eles fecham e não tem obra, aonde tem obra. Ontem, para chegar a um local, nós tivemos que deixar o carro muito longe, andei bastante a pé, né? A única coisa é que a segurança estava boa, viu? Porque a gente andou ali na hora da Praia do Gonzaguinha,
5h15 da tarde, viatura da rota em cima da calçada, policial fora, armado, bem armado, né? A sensação de segurança é boa. Mas, como os municípios fazem sem recursos, ficam com o pires na mão, esperam emendas parlamentares. Pires na mão. Ou, por exemplo, prefeituras como a de Santos, que tem um recurso que a gente sabe que é uma previsão, 5 bi, elas precisam fazer obras. Aí, para que elas façam obras, Santos acabou de entregar uma outra parte agora da entrada de Santos. Né? Sim. Parte importante. Mas a gente sabe que faltam mais obras. Aí vai município. Ao Banco Mundial. Aí vai pedir empréstimo. A dívida, quando ela é feita em dólar. Isso. E precisa do aval do governo federal. E do Senado. E do Senado. Do Senado. O governo federal encaminha para o Senado, olha. Ô Chagas, esse aqui tem ou não tem? Com esse xingamento fiscal, que é o xingamento fiscal da Bolsa, para mim é xingamento. Como é que os secretários de finanças dos municípios vão fazer para ter a versação dos recursos? Não, o problema todo é estrutural dos municípios do Brasil. 75% dos 5.575 municípios do Brasil, 75% vive de transferências governamentais. Ou é da União, é do Estado. É o Fundo de Participação dos Municípios na arrecadação da União. E o Fundo de Participação dos Municípios no Estado, basicamente CMS. E ainda pedindo que os deputados façam emendas. Essas são as obrigatórias. Exato. Agora, as voluntárias... São essas que você citou. Não, essas são as obrigatórias. Sim. Elas se acrescentam. Já tem o percentual ali específico para aquele cara. Bem agora, essas transferências governamentais do FPM, que é da União, e do IPM, que é dos estados, não são suficientes para esses 75% dos municípios. Então, eles vão buscar as voluntárias. As voluntárias, primeiro, você tem que estar com as contas em dias, as contas municipais em dia, senão você não tem a CND. Se você não tem a CND, você não consegue esses recursos, nem os recursos privados de operações de crédito e nem esses voluntários. Esses voluntários dependem de um deputado estadual ou um deputado, normalmente deputado federal, para trazer esses recursos. Exato. Os 25% dos municípios que vivem com a sua arrecadação também tiveram uma queda, porque era esperada essa queda. Nós vivemos 1 ou 2 anos, né, de muita arrecadação pós-pandemia. A queda era natural. De estabilizar o sistema, né? Normal. Nós já esperávamos que tivesse uma queda. Mas esses municípios, esses 25% dos municípios, eles vivem com uma arrecadação suficiente para as despesas correntes. O que é a despesa corrente? Despesa do dia a dia. Pagar seus funcionários, cuidar da cidade, zeladoria da cidade. E pequenas intervenções. E pequenas intervenções. O investimento em infraestrutura urbana ou depende do Estado, que aí são os recursos voluntários, ou depende da União, ou depende de operações de crédito. Operações de crédito normalmente feita pela Caixa Econômica Federal. Mas demanda CND, você não pode contratar. Aí é mais complicado. E precisa ver a capacidade de endividamento. Muitas prefeituras... Não tem. É baixíssima. Infelizmente, o município de Santos... Tem a lei de responsabilidade fiscal. Fernando, e Ailton, Fernando que está bem afeito a isso. Santos é um município ainda... tranquilo e talvez ele se junte a esse grupo seleto de municípios no Brasil. Eu não estou errado, né? Não. Seleto, que conseguem fazer por conta da boa versação dos recursos, de ter uma boa arrecadação, então consegue fazê-lo. Agora, o município de Santos, o endividamento, ninguém vai chegar a isso, é loucura. O Ailton Cláudio sabe disso. É de 120% da receita corrente líquida. Mas ninguém vai fazer essa loucura. O município de Santos é em 10%. Sim. Então, tem capacidade de... Tem um espaço grande. E Santos tem também o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade criou o WAVE, Estudo de Impacto de Vizinhança. Nós temos uma lei própria, com base no Estatuto da Cidade. O que ele norteia o WAVE nesse sentido? Isso. No passado, o grande empreendimento, fosse ele empreendimento empresarial, fosse ele empreendimento residencial, quem arcava com a infraestrutura... Era o município. Era o município. Hoje tem o TRINC.
O trinque, o que é? É uma contrapartida. Uma contrapartida que, por exemplo, o Parque Valongo, o armazém 3 e 4 é iniciativa privada. Por exemplo, tem o COFCO e depois vai ter a BTP. Isso, a BTP vai fazer a 1 e 2, se não me falha a memória. A 3 e 4 é a COFCO. Aí tem o trinque. Tem o trinque. Então, houve um grande investimento da COFCO no Porto de Santos. Causa um impacto. Todo grande investimento, o Ailton sabe disso. Tem a externalidade positiva e a externalidade negativa. Essa negativa era um município que arcava. Hoje a COFCO dá sua contrapartida. Vai revitalizar o armazém 3 e 4. São 15 milhões nessa primeira 15 fase. Milhões e 23 da BTP. Isso. Da BTP. Então, você não é um município com recursos próprios que vai arcar com essas obras. A infraestrutura, ou você tem isso que eu falo, impacto de vizinhança, com base no Estatuto. Na verdade, esses recursos, a Prefeitura ela pode utilizar, ao invés dela usar nessa obra, ela pode usar em outras questões, porque essas empresas vão bancar essas obras. Isso. Reorienta as prioridades. As prioridades, isso. Como educação, saúde. Educação, saúde. No passado, houve a Escola Paulo Gomes Barbosa, ali na saída do túnel, na Bate-Fonte, feita também com impacto de vizinhança. Ou então, a entrada da cidade foi feito com financiamento, não sei se foi financiamento ou empréstimo. Acho que foi empréstimo. A operação de crédito pode ser financiamento ou empréstimo. Foi com o empréstimo da Caixa Econômica Federal que fez a entrada da cidade na competência do município, no âmbito municipal. Que caberia ao município. Que caberia ao município. Lembrando então, que teria... nenhum município no Brasil, só para concluir, nenhum município tem condições de fazer despesa de capital. O que é despesa de capital? É investimento em infraestrutura, compra de equipamentos e máquinas. Só para a gente ir no intervalo, e lembrando então para o Paulo. Paulo, quando você cita a cidade de São Vicente, essas obras que estão sendo feitas em São Vicente é a famosa verba carimbada, pode ser a verba do DAD, por exemplo. Ela vem com a destinação para aquela obra específica. O prefeito não pode pegar e colocar esse recurso em outra destinação. Não. É nessa obra. Perde os recursos. Perde os recursos, então, tem que fazer a prestação de contas, tudo. Então, para você entender. Vamos ao rápido intervalo. 9h43, o tempo passa, o tempo voa, e aquela poupança não existe mais. Não, a poupança são babeirindos. Aquela já foi. A gente vai ao rápido intervalo e volta já. Aqui o tempo está agradável agora, lá fora, pelo sol que eu estou vendo aqui pela janela, realmente está a pino aí, e a primavera vai chegar, aí com temperatura agradável, uns 40 graus, né? O Ailton já está preparando o churrasco para o final de semana, ele está dispensando o churrasqueiro, ele vai colocar a carne ali só e ela vai só por colocar aquelas lentes, sabe, solares ali que se concentram os raios. Presta atenção, Fernando, antes do intervalo aqui, uma dica de um bom vinho geladinho para esse final de semana, para quem quer apreciar, por exemplo, com uma boa carne. Eu recomendaria, vou pensar assim, um bom espumante gaúcho. Já cairia bem. Já cairia bem. Geladinho. Agora, se preferir um peixe. Peixe? Aí um bom vinho branco. Bom vinho branco, né? Um bom vinho branco italiano. Ou, vou ser conservador, um chardonnay. Pronto. Tá bom. Né? Agora a gente fica só torcendo para que você consiga fazer o convite a gente também. Né? Volta já, né, gente? A gente volta já. Sai daí não. Mas olha... A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Modo veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou?
Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local, Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas e 49 minutos. Olha, já que a gente falou de vinho aqui, falou de carne, falou também de peixe, né? Inclusive aqui quem entrar no site da Folha de São Paulo, agora nós temos uma proteína, viu, Virgínia? Parece o salmão, né? Produzida em 3D. Não tem mais nada para inventar, né? Inteligência artificial, 3D vai usando. Mas olha que informação é essa, né? Talvez o presidente Lula não saiba dela, ou se souber, tem que explorar, né? Brasil tem 15% mais bois que gente. Rebanhos crescem rapidamente, indica estudo do IBGE. Produção de ovos também bate novo recorde. E leite cai a menor nível nos últimos 4 anos. Então, estamos com leite. Precisa entender esse ponto aí, né? Nós temos mais bois, 15% do que população. Então, se nós temos aí 218 milhões, nós temos 15% a mais de bois. Mas isso daí já era uma tendência. O Brasil tem, eu acho, o maior rebanho do mundo, o bovino. É uma coisa assim absurda. Acho que tem praticamente um boi, 1,3 para cada um. 1,15 para cada um. E aí é uma questão bastante complicada também, né? Agora, uma outra questão que a gente tem que citar aqui, inclusive ontem, muito comentada em Brasília, né? A gente percebeu ontem, foi derrubada aí da questão do marco temporal, né? Que foi uma pressão danada. O que vocês entenderam dessa derrubada? Tem movimentos contrários, tem gente dizendo que foi uma coisa tendenciosa. Qual é a visão? Eu vou na direção do Supremo Tribunal Federal, né? Foram terras e que em 1988 não estavam no domínio dos indígenas, porém eram terras que tinham sido tomadas e por isso que não estavam lá. E a questão não é essa, o marco regulatório não está na Constituição. Sim, isso é fato. Agora vai dar muita briga ainda,
a questão da indenização, que algumas foram de boa fé. Exato, os imóveis foram vendidos, né? Foram vendidos. A pessoa. Só que tem uma coisa aqui no direito brasileiro que se indeniza nesses casos aí, são as benfeitorias. Agora, e o fato. E não a terra agora, em si. Agora, e o fato do STF ter colocado na última semana desapropriar terras produtivas? Isso é um pouco complicado. É justamente essa questão que nós estamos colocando aqui agora, porque, na verdade, há famílias, às vezes até grupos, empregos ali que dependem daquilo. E é isso que vai justamente citar as próximas semanas, a discussão em torno de o que fazer com esse pessoal. O montante da indenização, quem vai ter a prioridade? As pessoas os poceiros, as pessoas que utilizavam aquelas terras, ou os empregados deles, eventuais. Então, por exemplo, um poceiro tomou uma propriedade que era a propriedade indígena. Antes de 1988, lá se o marco regulatório a partir de... Aí esse poceiro vendeu para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Eu sou o quarto, eu sou de boa fé. Eu nem sei a história daquilo ali. Mal sei a história daquilo ali. Comprei, acabou, investi. É complicado. Quem vai indenizar? O Estado? Né? No caso, eu entendo que sim, né? O Estado brasileiro, né? O Ailton, a Marina, a Marina Antunes, aqui, ela é de Santos, ela pergunta, nós comentamos, ela falou que foi muito passante, então eu vou retomar para terminar o programa. Como é essa questão aí do INSS? O governo quer fazer um pente fino, o governo está aí dificultando, inclusive a revisão de aposentadoria está parada, né? Determinação do STF, né? STF, a revisão da vida toda. Exato. E ela diz assim, o governo quer economizar, mas nós temos uma aposentadoria muito baixa no nosso país, né? Como é que se mantém isso, né? Onde o governo, inclusive, não tem segurança para manter os pagamentos nos próximos anos, já tem uma dificuldade, isso ela coloca aqui pelo que eu até falei dos dados, né? Hoje o governo... ele pede mais, na verdade não é o governo, o Instituto Nacional de Previdência Social está pedindo mais 3,2 bilhões. Como é que isso para o futuro, o governo já tem que começar a materializar, como diz o Chagas, fazer caixa? Marina, eu sou da opinião, eu agora vou ingressar aí no outro coisa, eu acho que o governo deveria rever os governos, porque é uma coisa para vários governos, rever todo esse sistema de verbas que envolve o funcionário, o trabalhador. Eu falo não só as verbas previdenciárias, mas o próprio fundo de garantia. O fundo de garantia é uma montanha de dinheiro. E deveria servir também para complementar, para ajudar o trabalhador na sua inatividade, na sua aposentadoria, ou eventualmente na perda da capacidade laboral por doença, por algum acidente, alguma coisa. Porque o que acontece? O nosso país está perdendo bônus demográfico. Por quê? O Brasil era um país de uma população jovem, que a base da pirâmide eram jovens, né? Crianças e jovens, e isso aí agora, o que está acontecendo? Um país de idade já, pessoas com 40, 50 anos, que daqui a pouco vão se socorrer aonde? Na Previdência, porque vão parar de trabalhar. Só que o que acontece? Nas últimas décadas, se a gente pegar de 80 para cá, o crescimento da economia brasileira foi pífio, em média foi ridículo. Então, o que deveria ter sido feito de poupança para poder custear essas aposentadorias não existe. Então, o que acontece? Os sucessivos governos vão de improvisação em improvisação, quando, na verdade, tem que se fazer uma revisão geral desses fundos. O fundo de garantia, para mim, é crítico. E também, uma coisa que se perdeu, que nós tocamos agora há pouco e passou, os royalties. Os royalties das commodities, na minha opinião, eles deveriam servir justamente, primariamente, para tapar esse rombo da Previdência. Perfeito, perfeito. Porque se eu tenho uma dívida, na verdade, eu não vou criar novas dívidas ou novas despesas. Eu primeiro vou sanear as que eu tenho para pensar em fazer outras. Exatamente. Eu só vou dar um dado. Prefeituras fluminenses utilizaram o dinheiro dos royalties para aumentar o servidor público, o seu servidor público. Eu utilizaria esse dinheiro para a Previdência. A Previdência do servidor público. Foi bom você ter falado isso, Chagas. Você é servidor público há quanto tempo? 43. 43. Não é que tem gente que de vez em quando manifesta, você sabe que você tem muitos fãs, né? O Chagas tem uma legião de fãs aqui. Mas ele é merecido. O Chagas está naquela fase do
ame ou odeie-me, né? Mas, enfim, é assim. Mas você ia complementar, Chagas. Não, o bônus demográfico, esse é o grande problema. Nós temos uma população jovem e uma população idosa de aposentado muito pequena. Hoje nós vamos ter um grupo de pessoas muito idosas que vivem muito. Dá um exemplo. Eu tenho o quê? 65 anos. Em condições normais, eu vou até 85 anos. Sim. A prefeitura vai garantir a minha aposentadoria por mais de 20 anos. Correto? Sim, correto. E hoje o número de funcionários públicos que entram na prefeitura não são necessários como na minha época. Com a automação. Então, o recolhimento do fundo de previdência para a prefeitura, para o aposentado que nem eu, não pode ser, porque ele entra na outra massa. Então, quem vai garantir é o dinheiro do contribuinte. Então, você vê que fechar essa conta é extremamente complicado. Resumindo, quem entra novo agora na prefeitura, ele tem um fundo próprio, uma massa própria. Sim. O que ele ganha hoje, ele vai pagar lá amanhã. No meu caso, pessoas que estão no meu caso, cerca de 3, 4 mil funcionários, que tem na aposentadoria mais de 20 anos. Quem vai garantir isso? A arrecadação. Sim, a arrecadação. Exato. E a gente tem uma renovação também, do quadro de servidores. Então, e diminui cada vez. Exato. E isso ocorre nas 3 esferas, estadual, municipal, estadual e federal. Eu queria fechar o programa sem responder o Manuel Monteiro, que está mandando um abraço aqui para a gente. Ele fez, eu confesso que eu li isso hoje de manhã e não me apercebi de colocar aqui. Foi a manifestação da Gleisi Hoffmann, né? Pedindo o fim da justiça eleitoral. Bem lembrado, viu, Manuel? Obrigado pelo carinho, pelas palavras aqui elogiosas ao programa, aos nossos convidados. A Virgínia aqui, ele diz o seguinte: um absurdo que a senhora, me parece que ela não aprendeu nada e não quer aprender nada e ela é radical. Espero que o presidente não siga o mesmo caminho, né? Aí diz aqui, né? Vários ministros do STF até seguiram o que o Manuel está comentando aqui, que ela deveria ter aprendido alguma coisa nos últimos anos. Olha, o que a Gleisi Hoffmann falou ontem, acho que ela falou com o fígado como presidente de um partido que está cheio de multa para pagar. Mas não é extinguindo a justiça eleitoral no Brasil que vai resolver. Sem dúvida. E ela deu um exemplo infeliz, com sua opinião, do Ayrton. Nenhum país do mundo tem justiça eleitoral. Os Estados Unidos não têm justiça eleitoral. Os Estados Unidos não têm uma justiça eleitoral. O Trump condenado na cadeia. Ela esqueceu que lá a Corte Suprema faz esse papel. Pode ser presidente. Exato. O presidente anterior tem os direitos políticos, mas está inelegível. Está inelegível porque existe uma justiça eleitoral. O custo da justiça eleitoral foi o custo de garantir a democracia. O presidente do partido dela está no poder hoje porque o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal garantiram eleições isentas. Então ela esqueceu isso. No mínimo, ela foi ingrata. Sim. Eu acho que ela para ser suave. Eu acho que ela foi feliz. Foi suave, é isso eu mesmo. acho que ela foi feliz na comparação, porque os Estados Unidos ele não é parâmetro para isso, porque é um país que surgiu de uma federação. O Brasil, primeiro existiu o Brasil Central, unitário. Exato. Depois que plantaram uma federação aqui no Brasil. Exato. Então, começa por aí. O Brasil, para ser isso daí que é hoje, ele demanda o quê? Uma uniformidade de regras. É aquela história dos 27 estados, mas a federação... Não, mas nos Estados Unidos não, cada estado... Lá é diferente. Não, cada estado tem sua própria regra eleitoral. Por isso que você vai ver estados com urna eletrônica, papel, tudo que você tem direito. Por exemplo, você tem uma Constituição que ela é unitária no país, mas, por exemplo, Código Penal diferente. Código Civil, Eleitoral, são diferentes, cada estado tem o seu. Então, transplantar essa realidade para o Brasil é um desastre. Total. O que a gente pode fazer e deve cobrar de qualquer poder público, seja o executivo, o legislativo, o judiciário, é o quê? Despesas, digamos assim, serem austeros nos gastos. Aí tudo bem, porque o Brasil gasta com o poder judiciário o montante do PIB, e desculpa aí se tem os
os nossos magistrados, alguém está ouvindo, mas é uma realidade. Sede suntuosa. E que realmente isso daí é incompatível com o país da... Camarão. Vinho, o Brasil acho que gasta mais de 1% do PIB com o Poder Judiciário, quando a do mundo fora é abaixo dos 1%. Nós não estamos dizendo que eles não mereçam, mas que bancasse para o seu próprio bolso. Não é compatível com a realidade do país a população manter esse tipo de privilégio, que é um privilégio. Mas ela poderia usar vários argumentos. Menos o dos Estados Unidos, que eu acho que é exemplo infeliz. O problema do Brasil não é a justiça, existir uma justiça eleitoral. O problema do Brasil é o seguinte, a mudança contínua das regras eleitorais. Isso é o problema. Talvez... Agora nós vamos ter uma nova regra. Agora uma nova regra que, olha, os mandatos coletivos, agora eu estou querendo extinguir. Quer dizer, foi uma experiência que a gente não sabe nem se foi bem sucedida ou mal sucedida, mas vai ser extinta, tende a ser extinta. Não tem nem tempo de maturar. Eu só perguntaria para esse Hoffman se o presidente Lula hoje seria presidente da República Federativa do Brasil. Sem intervenção do Judiciário. Não, de forma alguma. Estaria alijado da questão eleitoral. Eu acho que a gente tem que falar. Política. Tem que falar, dando as boas. É o Alexandre de Moraes, né? Moraes, ele foi o grande garantidor das eleições. Exato. E para finalizar, olha só como nós temos aqui antagonismos, né? Eu vou sair do nosso país, vou atravessar a fronteira e vou para a Argentina. Argentina, por que fracasso da classe política gigantesco no país vizinho, né, é amplo, geral e restrito? A Argentina, que ficou conhecido mundialmente como país churrasco, hoje a sua população troca a carne do boi pela carne do frango com a disparada da inflação, sem nenhuma perspectiva de futuro, com candidatos à eleição completamente perdidos, sem noção, argumentando fatos que talvez a Argentina jamais consiga enfrentá-los. Pobre Argentina, mas temos um espelho, temos um Brasil gigante, um Brasil produtivo e um Brasil que tem várias possibilidades e oportunidades. Onde a América Latina pretende chegar? Olha, o Brasil ele perde a oportunidade de perder oportunidade. O Brasil é o país do futuro e sempre será, né? Você tem visto o futuro passando por aí? Eu tenho. Eu acho que o Brasil tem oportunidades imensas. Agora, mas está longe. Não está longe. É a agenda verde. O problema nosso é institucional. O Congresso, que se dedica tanta energia para anistia dos partidos políticos e não da criação de oportunidades, de empregos, de atração de investimentos, Jesus Cristo. Não tem como. O Brasil para perder oportunidade. Olha, agora, eu vou falar o setor que eu tenho mais familiaridade, a reforma tributária. A reforma tributária seria uma oportunidade de simplificar todo esse sistema esquizofrênico, me desculpe o termo, esquizofrênico mesmo, fora da realidade, que ninguém entende, ninguém se entende. Agora, os próprios tributaristas já se manifestam contra a reforma tributária. Eu estou falando, dá um tempo nisso daí, que isso aí não vai dar certo. Da maneira como ela está sendo colocada. Da maneira como está sendo colocada, por quê? Desculpe só cortar. Ontem eu estava escutando o Brigagão, que é o tributarista aí, conceituado e tudo, mas ele colocou algumas coisas interessantes. A primeira parte, nós teríamos praticamente PIS e COFINS, que seriam um tributo, praticamente juntos. ICMS e ISS, mas agora, tudo saiu num tributo só. Era a proposta o IVA. O IVA, os 5 tributos num só. Só que, agora, o que acontece? Já dividiram no dual. Só que, além disso, criar o imposto seletivo, estão querendo deixar, que seria um apêndice da reforma tributária, seria um tributozinho lá só para cobrar daquelas receitas que seriam, por exemplo, o fumo, caráter não arrecadatório, mas agora estão querendo transformar no imposto arrecadatório. E, da brecha aí da Câmara, criaram a possibilidade dos estados criarem contribuições sociais. Quer dizer, de 5 tributos, que passaria para 1, agora estamos voltando para 5, para 4.
Vamos. Não, e você dá uma prerrogativa para os estados que eles nunca tiveram. Exato. E cria a figura do conselhão. Quer dizer, tudo isso daí, imagine uma pessoa que está fora do Brasil, se nós aqui brasileiros, no dia a dia, já temos dificuldade para entender. Você imagine no exterior, eu vou ter um investimento lá, vou investir no túnel de Santos. Vou botar um consórcio aí, fundos para, a empresa vai ser acionista do túnel da travessia lá. Mas peraí, e quanto que eu vou receber lá no final líquido dessa história? O gringo lá perguntando. Olha, eu não sei, tem que esperar a reforma da tributária. Agora, quem vai tributar no município? O município não, é o conselhão. É o conselhão, mas espera, porque esse conselhão... O que é o conselhão? Uma unidade federativa? Não. Não, são tantos caras representantes dos estados, tantos representantes dos municípios, outros tantos representantes dos municípios. Quer dizer, mas peraí, e a outra regra de eleição dos caras? Não, vai surgir depois. Quer dizer, é muito fato. Vou deixar para um outro dia comentar, mas são aspectos bastante relevantes. Só para encerrar, veio para unificar e simplificar. Unificar já não veio. Não, mais dividiu do que unificou. Agora, em simplificar, eu vou viver até 2033 com 2 sistemas. Sim. O atual e o futuro. E o presente, 3. Você está falando isso agora. A primeira coisa que a gente tem em imagem é que a gente já está afastando investidores. Com certeza. Porque é difícil explicar a ideia. A gente não entende, imagine eles. É difícil explicar a ideia. A ideia, entendeu? Olha, em 2029, você vai pagar 4/5 do IBS e 1/5 de ISS. Simplificou? Não, outra coisa, as obrigações acessórias. Porque você vai ter uma declaração do ISS, vai ter uma declaração do IBS, e vai ter um CBS. Vai ter o CBS. Quer dizer, federal. É para não entender mesmo. Não, mas é isso daí que eu falo. É isso que eu falo. Se os nossos políticos eles se dedicassem vamos esquecer a anistia de partidos, vamos concentrar isso aqui, porque a gente tem toda uma geração aí de jovens, que a gente precisa dar um futuro para essa gente toda. Nós estamos aqui para ver, né? Regina, chegando ao final desse programa de sexta-feira, só para finalizar, quem vence domingo a final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo no Morumbi, São Paulo vencendo o Maracanã, o Flamengo está num traço desgraçado. O São Paulo... O Braz ainda apontou mais essa semana, né, vereador do Rio de Janeiro. Você bateu em alguém, né? Ele bateu no shopping, ele estava no momento da sessão da Câmara da Câmara dos Vereadores do Rio, ele estava no shopping Barra, fazendo compra com as filhas. E o parte da torcida pediu a destituição dele. Ontem, o elenco do Flamengo não apoiou. O elenco do Flamengo foi contra ele. Defendendo o torcedor do Flamengo. Então, quer dizer, São Paulo é aquela história, São Paulo está com a faca, o queijo na mão e o vinho com a mão na garrafa. Mas é aquele negócio. Mas em se tratando de São Paulo é como falava o Otto Glória. Tem dias que ele é besta, tem dia que ele é bestial. Ultimamente ele tem sido mais besta. Ultimamente ele está sendo besta mesmo. Bestial nada. Bestial nada, sendo mais besta do que bestial. E aí, pela minha sobrinha, não vou torcer. Vai ser pro São Paulo. Eu acho que o São Paulo, pelo menos, tirar. Ganhou uma Copa do Brasil uma vez na vida, tá ótimo. Agora, só para encerrar mesmo, né? O que restou desse programa? É o governo 3.2. Só para entender o que é o governo 3.2. Preste atenção. 3 do Lula, terceiro governo. 2 do Lira, que está no seu segundo mandato, presidente da Câmara, né? E na verdade nós estamos vivendo um governo seriado. Híbrido. Híbrido. Presidencialista e parlamentarista. Exatamente. Seria o PT Centrão. Né? Depois dessa, só acompanhando a vitória da Ferrari, que pintou o campeão. Rapidamente. Prometo que ia dar certo. Uma vez me perguntaram, né? Como os 3 campeões brasileiros seriam hoje na Fórmula 1 atual? Eu disse que o Emerson Fittipaldi teria poucas chances, era um piloto cerebral. Exato. O Nelson Piquet pilotaria, não estou falando do cidadão Nelson Piquet, estou falando do piloto Nelson Piquet. O profissional pilotaria em qualquer situação. Por Senna hoje, o automobilismo seria melhor.
O Senna hoje seria mais vencedor do que no passado. Sim. Só que o Sainz, que para mim é um piloto razoável, desmentiu isso. Ele teve uma corrida a lá Emerson Fittipaldi. Inteligentíssima. E hoje tudo depende do contato que ele tem com a equipe. Até na deficiência da Ferrari ele surpreendeu isso. Ele surpreendeu. Ele elaborou a estratégia dele de corrida e ganhou a corrida, independentemente. Na verdade, a estratégia partiu do carro para o box, não o contrário. Do box parte para o carro. Dele não, do carro para o box. Exato, concordo. Ele teve uma inteligência fantástica. E acho que isso subiu em pontos da capacidade de piloto. Você repete isso. Mas deixou a estratégia dele foi de um enxadrista. Exato. Vai ver que a experiência se somou aí. Bom, Virginia, vamos embora. Final de semana chegando. Amanhã chega a primavera às 3h40 da madrugada. Mas o verão já chegou antes. O verão veio primeiro que a primavera. Lá fora tá verão. O verão veio primeiro. O verão esse ano atropelou tudo, né? Você gosta de calor, como o nosso Fernando Wagner Chagas. Você vai vir aí o Fernando passeando pelo lado da praia, né? Bastante, tomando sol, pegando aquele bronze. Andando de bike. Você já não vai ver aí eu andando de bicicleta, pegando sol na praia. Não vou estar pegando sol. Eu estou mais pro final do dia, né? Com aquele finalzinho. Pegar o sol se colocando, se pondo, né? Pegar aquele cheirinho, sabe que é aquele cheirinho de mar que vem, que é a brisa do mar que vem, é uma delícia na praia. Você sabe que eu digo assim, a nossa região só não é perfeita, né? Porque, por exemplo, nós temos um sul do país, Santa Catarina, tem algumas cidades que você mescla, né? Praia, tá? Você mescla região rural e montanha. Sim. Você consegue na mesma cidade, você está na praia, você vai mais pro... a gente não tem aqui na região, né? Faz falta. Tem uma temperatura, por exemplo, de 38 graus na praia de manhã, e você sobe a serra no final do dia, você tem uma temperatura na faixa dos 17, 18, que é uma delícia, né? Mas quem sabe um dia... Ou mesmo se você vai para Florianópolis, você vê que tem uma área boa, verde ali, ou ali perto da lagoa, dá para aproveitar bem. Já aproveitar, mandar um abraço pro Bento, que está ali em Floripa, com certeza vai comer um peixinho, um camarãozinho no final de semana, porque não é de ferro. Depois vai pegar o mergulho lá na Jacira. Você não sabe, vai pescar. Pescador. Mas vai Santa Catarina, né? Lá dá, né? Ô, Bento, um abraço para você, para a família. Bom final de semana, Virginia, vamos embora. E o WhatsApp da rádio é 13 998058709, repetindo 13 998058709. Se inscreva no canal Ponto a Ponto e quem quiser, né? É melhor ainda, é muito rápido, segundos. Baixa o novo aplicativo, né, Virginia? Isso. É só ir no Google Play para baixar por Android ou no App Store, né? Na App Store, sua loja de aplicativos. De grátis, como gostam alguns. De grátis, de menor. Na faixa, no Vasco da Gama, Ponte Preta, você baixa, vai levar a gente 24 horas com muita música, informação e vem novidades aí. Manda um abraço ao Zé Carlos da Rádio Santa Cecília, que mandou para mim aqui dizendo: Edu, a rádio tá show de bola, está muito legal a programação de primeira. Gente, vamos embora. Segunda-feira, tchau, bom final de semana. Aí eu tomo um obrigado para todos aí. E olha, final aí, eu aposto que São Paulo vai vencer o Flamengo no Morumbi 2-1. Eu acho que vai dar São Paulo. Mas eu acho que não vai ser um jogo muito fácil, não. Não, eu acho que vai ser um jogo bem complicado. Vamos ver aí o que o seu São Paulo vai aprontar. Ele comeu muito pão de cará das padarias de Santos. Com certeza. Lá no Rio não tem pão de cará como aqui. E tomou mate no Joinville. Olha, se o São Paulo conhecesse o pão de cará lá da Panificadora Flor, do nosso Fernando, do Leonardo, ele nunca teria saído do Santos. Teria ficado aqui. Tchau, gente. Ou então farei encomendas, né? Manda um carregamento para mim pro Rio. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.